Fritzolino. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fritzolino. Eu sou o Fritz e hoje na nossa retrospectiva jurássica nós vamos entrar na nova era da franquia Jurassic Park, falando sobre o filme que deu início a ela, o primeiro Jurassic World, lançado em 2015, e que aqui no Brasil recebeu o subtítulo de O Mundo dos Dinossauros, que é uma ótima referência ao antigo nome do Jurassic Park, o Parque dos Dinossauros. E como sempre, se você ainda não viu, especialmente agora que estamos começando esta nova fase da franquia, dá uma passadinha aqui no canal Fritzolino e confira os meus vídeos sobre a trilogia original de Jurassic Park e também sobre os 2 livros do autor Michael Crichton e, como um bônus, a história em quadrinhos Jurassic Park da Turma da Mônica. Então, se você ficou curioso, dá uma passadinha aqui no canal e confira. Feita a minha propaganda, então, vamos logo ao que interessa, que é falar sobre o filme, que, como você já pode estar imaginando, não é um filme tão nostálgico para mim como os 3 anteriores, por ser um filme bem mais recente em comparação. Jurassic World saiu 14 anos depois do Jurassic Park 3, então é óbvio que eu já não era criança mais quando esse filme saiu. Mas isso também não significa que eu não tenho nenhuma história para contar. Até porque o lendário Jurassic Park 4 sempre foi um filme que despertou muita curiosidade do fandom da franquia sobre se algum dia realmente nós teríamos esse filme, se a franquia iria continuar depois da bomba que foi o Jurassic Park 3, porque como vocês sabem como essas coisas funcionam, por mais que a gente goste do Jurassic Park 3 hoje em dia, na época o filme não se saiu nada bem e isso deixou o estúdio muito assustado, pensando que talvez não valeria mais a pena continuar fazendo filmes de Jurassic Park, o que deixou todos os fãs bastante receosos sobre o futuro. Mas do meu ponto de vista, lá quando eu ainda era criança e tinha acabado de finalmente conseguir assistir aos 3 filmes da trilogia, eu me perguntava bastante sobre... Cadê o Jurassic Park 4, né? Quando será que a gente vai ter esse filme? Eu confesso que eu pensava que era só uma questão de bem pouco tempo, depois daquela ocasião que eu assisti o Jurassic Park 3 passando na Globo e gravei na minha fita, não ia demorar muito para sair o Jurassic Park 4, até que, como vocês bem podem imaginar, com o passar do tempo eu acabei deixando a ideia de lado porque demorou demais para o filme sair mesmo. Até que aconteceu lá por 2012, como vocês viram nos meus vídeos anteriores, que eu voltei a me interessar muito pela franquia e assisti de novo a trilogia, comprei meu próprio DVD, corri atrás de ler o livro original também. E então, naturalmente, tudo isso fez o meu interesse por um potencial 4º filme aumentar. E por coincidência, o Jurassic World finalmente estava prestes a ser anunciado. Tanto é que eu lembro que ele chegou a ser confirmado para 2014 antes de ser empurrado para 2015. Mas me convencer de que esse filme ia ser bom, aí é uma história diferente. Porque nesse tempo ali que eu voltei a pesquisar mais sobre a franquia, eu descobri muita coisa que me deixou aterrorizado sobre as potenciais ideias de um Jurassic Park 4. Quem viveu nessa época, desde o lançamento do Jurassic Park 3 até perto de anunciarem o Jurassic World, com certeza deve se lembrar de todas aquelas notícias que saíam e supostos vazamentos de que o Jurassic Park 4 teria dinossauros carregando armas, teria híbridos com humanos, monstruosidades, coisas tenebrosas, coisas que eu odiava toda vez que eu via. Eu lembro até hoje que no jornalzinho da minha cidade saiu sem motivo nenhum uma notícia, só para encher a página, eu acho, falando que o Jurassic Park 4 ia sim
ter dinossauros, velociraptors carregando armas, e tinha uma imagem tirada do Jurassic Park 3. Aquilo me deixou perplexo, pensando, eu não acredito que eles estão divulgando isso no Jornal da Cidade. Sem contar que eu não queria nem um pouco que isso fosse verdade. Eu detestava essa ideia, achava que fugia completamente de tudo que a gente já conhecia da franquia até então. E foi por isso então que quando finalmente saiu o primeiro trailer de Jurassic World, que eu nunca vou esquecer, porque foi a primeira vez que eu pude acreditar que um Jurassic Park 4 finalmente ia existir, eu fiquei bastante aliviado e muito feliz em ver que a história do filme não ia ser sobre velociraptors armados e nem monstruosidades híbridas humanas. O filme ia ser sobre o parque finalmente abrindo. Isso eu achei genial! Na hora eu já achei a melhor ideia que poderiam usar para fazer mais um filme, já que nós já tínhamos visto uma primeira tentativa de um parque que não deu certo antes mesmo de abrir, e 2 filmes que eram só aventuras em uma ilha cheia de dinossauros. Então por que não vermos como as coisas seriam se o parque realmente abrisse, realmente desse certo? Eu achei uma ótima ideia e a partir desse momento sim, fiquei muito empolgado, muito ansioso para poder ver o filme. Mas é claro que as coisas ainda poderiam dar muito errado, porque desde o início nós já sabíamos que sim, de fato o filme incluiria um híbrido, que é uma coisa que eu não queria que acontecesse. Eu nunca quis que inventassem um dinossauro para colocar nos filmes. Poxa, eu sempre achei que já existem tantos dinossauros na vida real que poderiam ser apresentados nesses filmes, assim como o espinossauro havia sido no filme anterior. Então, para que pular logo para inventar um híbrido, sabe? Mas também é claro que eu não deixei que isso atrapalhasse a minha ansiedade, porque afinal de contas esse filme estava destinado a ser o primeiro da franquia que eu finalmente teria a oportunidade de assistir no cinema. Porque como vocês já devem ter percebido, eu não tive a oportunidade de ver nenhum dos Jurassic Parks da trilogia original no cinema. Eu quase tive uma chance de ver o relançamento em 3D do Jurassic Park original, que aconteceu em 2013. Eu cheguei a ver o trailer passando no cinema aqui da região, fiquei ansiosíssimo para quando o filme fosse lançado, mas quando eu entrei em contato com o cinema de novo, eles disseram que não ia passar aqui na cidade. Isso me deixou acabado. Então é claro que quando eu finalmente entrei no cinema para assistir o Jurassic World, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu já estava me tremendo todo. Antes do título do filme aparecer na tela, eu já estava em lágrimas. Aquele momento que nós vemos o parque aberto em toda a sua glória, cheio de visitantes, depois de alguns minutos iniciais criando uma expectativa para chegar nesse momento, confesso que me pegou de jeito, ainda mais com a música tema do filme original voltando, que eu nem sabia se ia acontecer ou não, mas que eu fiquei muito feliz em ouvir de novo, mas também não querendo tirar o mérito dos novos temas criados para a trilha sonora do Jurassic World, que eu também achei excelentes e combinaram muito bem com o filme e com a franquia como um todo. Outra coisa também que é óbvio que me acertou em cheio foi o momento em que as duas crianças encontram os restos do Jurassic Park original totalmente abandonado. Aquilo era uma coisa que eu não esperava, eu não tinha certeza se a gente veria isso ou não, porque eu ainda não sabia o quanto que esse novo filme ia conectar com o antigo. Eu tava quase com medo que eu ia entrar no cinema e, na verdade, ia ser um reboot completo da franquia, que é uma coisa que eu
com certeza não queria que fosse. Então, ver essa conexão tão forte com o primeiro filme foi algo que com certeza me alegrou muito. Outro detalhe legal desse filme é que o Tiranossauro ainda é o mesmo lá do primeiro filme, a nossa querida Rexy, que eu confesso que é algo que até não precisavam ter feito, poderiam ter introduzido um tiranossauro novo, como fizeram nas duas sequências anteriores, mas tudo bem, vai. Foi um detalhe muito legal ver a Rexy de volta, e eu também lembro que lá na época eu gostei bastante dos novos personagens humanos, gostei do Owen, da Claire, do Masrani como o novo dono excêntrico do parque, o Lowery com a sua camiseta do Jurassic Park também não tem como esquecer, e eu adorei as duas crianças porque eu me enxergava nas duas. Tanto no irmão mais novo, que se parecia comigo quando eu era uma criancinha pequena, obcecado por dinossauros, quanto o irmão mais velho, que se parecia comigo já adolescente, sendo um pouco mais desligado e um pouco mais nervosinho. E eu também achei muito interessante como eles usaram o personagem do Hoskins para trazer aquela ideia absurda de tentar militarizar os Velociraptors. Eu gostei de como, pelo menos neste filme, nós vemos essa ideia ser colocada na mesa, mas tratada pelos outros personagens como uma coisa totalmente ridícula que jamais deveria acontecer de verdade. E é claro que eu não posso deixar de mencionar também que, de todos os filmes anteriores, o único personagem que retorna é o Dr. Wu, que pelo menos neste filme eu achei um ótimo reaproveitamento do personagem. Achei que a posição dele se encaixou muito bem nesta história, e também acho que nenhum dos outros personagens clássicos fez falta nesse filme, já que é para ser uma história nova com uma nova geração de personagens. Agora, eu confesso que uma coisa que nunca me chamou muita atenção nesse filme foi o quarteto de Velociraptors, lideradas pela Blue, porque desde o início eu nunca gostei muito da ideia de nós termos um personagem humano que consegue adestrar os Velociraptors. Isso força um pouco a barra, vai. E também porque, como eu mencionei no vídeo do Jurassic Park 3, esses Raptors não são tão legais quanto os do filme anterior. E outra coisa que eu esqueci de mencionar naquele vídeo, mas que agora eu vou mencionar aqui, é que eu também prefiro bem mais os Pteranodons do Jurassic Park 3 do que esses aqui do Jurassic World, que eu acho bem feinhos. Mas enfim, deixando essas críticas de lado, vamos voltar a falar dos pontos positivos do filme. Ele continua sendo um filme muito bom, mesmo depois que a Indominus Rex escapa e começa a estragar todo o parque. Tudo bem que é um pouco triste a gente ver um segundo parque sendo destruído, mas pelo menos isso torna o filme muito mais divertido do que se fosse só um passeio no parque onde tudo dá certo, né? É claro que a gente precisava de um pouco de caos e destruição. E é claro que no final do filme nós chegamos na grande batalha entre a Rexy e a Indominus Rex, com a participação também da Blue e um pouco antes das outras Velociraptors que não se dão muito bem nessa. E depois dos dinossauros se encherem de golpes e mordidas e tudo mais, a batalha termina com o Mosasauro pulando da água e puxando a Indominus pro fundo da lagoa. Caramba, aquele foi o melhor fatality que poderiam ter imaginado para terminar essa luta. Os caras estão de parabéns, aquilo foi fenomenal. E olha, eu confesso que da primeira vez que eu assisti o filme, eu não consegui ver a luta, porque os meus olhos estavam completamente tomados por lágrimas. Eu confesso que eu chorei muito. Eu só consegui ver a batalha em mais detalhes quando eu fui no cinema pela segunda vez, que eu confesso que também me emocionou bastante ainda, mas pelo menos eu consegui manter os olhos abertos. E para compensar o fato de que eu não assisti nenhum dos outros filmes no cinema, eu fui assistir Jurassic World 4 vezes. 2 foram legendadas e 2 foram dubladas. De tanto que eu gostei desse filme logo que ele saiu.
E para terminarmos de falar do filme, é claro que eu preciso mencionar a cena final, onde vemos a Rex rugindo para os restos do Jurassic World, retomando a Ilha Nublar para si, assim como ela tinha feito muitos anos antes. Enfim, essa foi a minha experiência original assistindo ao primeiro Jurassic World. Eu gostei muito do filme, mas eu confesso que de lá pra cá eu já fui bastante bombardeado por ideias, especialmente vindas da internet, de que esse filme não é tão bom assim. Então eu acho que aqui é o momento que nós finalmente podemos começar a falar sobre como a franquia Jurassic perdeu aquele compromisso que ela tinha lá no início em tentar trazer dinossauros o mais realistas possível, baseado na paleontologia moderna, em favor de continuar trazendo dinossauros com visuais antigos só pela nostalgia ou por causa dessa falsa ideia de que o público prefere esses dinossauros mais antigos, com visual mais reptiliano, sem penas. Enfim, é uma coisa que eu desaprovo bastante e que, infelizmente, eu acho que a culpa de tudo isso está mais concentrada aqui no primeiro Jurassic World. Depois de um intervalo de tempo tão grande desde o 3, esse é o filme que poderia ter corrigido o visual dos dinossauros, baseado no que já se sabia sobre eles lá em 2015, especialmente sobre o Velociraptor, que hoje, 7 anos depois, nós já poderíamos estar colhendo resultados mais favoráveis dessa escolha. Também o fato de que o filme abusa demais da nostalgia, especialmente em relação ao primeiro filme. Hoje eu enxergo isso muito mais do que naquela época. Então, somando isso com as minhas próprias críticas que foram se desenvolvendo com o passar dos anos, eu sinto que são todas coisas que tentam tirar esse filme de mim, tentam fazer com que eu reavalie ele e considere ele não tão bom assim. Mas eu prefiro não dar o braço a torcer. Sejam quaisquer críticas que eu ou qualquer pessoa tenha a esse filme, eu nunca vou me esquecer do quanto ele foi importante para mim quando ele foi lançado lá em 2015. Então, pessoalmente, apesar de eu culpar bastante esse filme pelos problemas que a franquia passou a ter desde então, eu não consigo de jeito nenhum não gostar dele. Esse filme ainda é muito especial para mim, eu realmente gosto demais desse filme e ele se tornou tão importante para mim quanto qualquer um dos 3 anteriores da trilogia original de Jurassic Park. Até porque toda vez que eu penso nessas minhas críticas ao Jurassic World, eu lembro daqueles rumores sobre Jurassic Park 4 ter dinossauros armados e híbridos humanos, e eu dou graças aos céus pelo filme que a gente recebeu. Então é isso, galera, mais uma vez eu vou encerrando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar com todos os seus amigos. Por favor, ajude o canal a crescer e atingir novos públicos. E também não esqueça de comentar aí embaixo as suas experiências com o Jurassic World. Não se esqueçam, por favor, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o lançamento do próximo vídeo das leituras do Fritz, em que vamos falar sobre mais um livro do autor Michael Crichton, e também o próximo vídeo da retrospectiva jurássica, em que vamos falar sobre Jurassic World Reino Ameaçado. Muito obrigado por assistir e até mais!